Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade aqui na TVI, na sua TV a cabo, canal 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também no nosso aplicativo. Você pode baixar o TVI Play e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Hoje recebendo, mais uma vez, nosso parceiro aqui, Dr. Rui Correia, ele que é advogado, para a gente estar conversando aqui sobre algumas questões da Imasa e também sobre política. Aí recebendo aqui hoje o Jader Guedes, ele que é o presidente da Imasa. Obrigada pela participação, Jader. E antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória até o momento que você chegou na Imasa. Bom dia. Na realidade, eu sou administrador de empresas formado aqui na UESC. Eu trabalhei em Itabuna, na Coelba, cheguei aqui em 1975, onde eu fiquei até 1997, quando a empresa foi privatizada. Eu era o gerente regional. Naquela oportunidade eu fui para Santo Antônio de Jesus, depois passei uma temporada na Espanha, aí retornei a Salvador. Os espanhóis haviam comprado a empresa. Lá em Salvador passei por diversos setores, fui diretor comercial, tive a oportunidade também de fazer algumas especializações, principalmente MBA na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, na área de energia. Fiz também gestão empresarial na Universidade Feira de Santana, entre outras coisas. E me aposentei lá na outra empresa do grupo, na Coserne, no Rio Grande do Norte, em 2010. E aí retornei a Itabuna e tive a oportunidade de estar aqui, trabalhando aqui na cidade de Itabuna, na Imasa. Apesar de mineiro, eu adotei Itabuna como minha terra e retornei para cá. Desde quando você está na Imasa? Eu estou desde o início do governo Fernando Gomes. Então, desde o começo, você foi a pessoa escolhida por ele para estar na linha de frente da instituição. Se na realidade ele me deu 3 oportunidades, eu escolhi a Imasa. E ele aceitou. Ele, das 3 oportunidades que ele me deu, eu escolhi a Imasa porque tinha mais afinidade comigo. Eu trabalhei no setor elétrico e tinha muita coisa a ver. Então, o modo de gestão profissional que eu estava acostumado, e isso fez com que eu tivesse interesse pela Imasa. A empresa estava em crise, era um desafio e eu preferi a Imasa. Falando sobre esses desafios da Imasa, Jader, quando você assumiu a pasta, certo? O que foi que você identificou de início, que você sentiu que tinha que ser melhorado? Olha, eu senti que eu poderia aplicar todo o conhecimento que eu havia adquirido ao longo de 35 anos na Coelba. Eu senti que eu poderia aplicar isso. Antes de ir para a Imasa, eu conversei com o prefeito, a maneira que eu queria trabalhar na Imasa. Eu disse para ele que não tinha necessidade de levar ninguém, eu ia trabalhar com as pessoas que estavam lá, e assim eu fiz. Escolhi os profissionais lá dentro e, à medida do possível, a gente foi fazendo alguns filtros. Tanto é que hoje nós trabalhamos com lá chegou a ter 495 empregados, hoje nós estamos com 273. A empresa tinha em torno de 105 comissionados nesse bojo total, e hoje nós trabalhamos em torno de 30 comissionados, sendo que desses 30, 16 eu escolhi lá dentro da empresa, e outros que estavam dando conta do recado, ficaram lá. Falando agora sobre a questão prática da Imasa, índice de cobertura de esgoto e água. Como é que se encontra aqui na cidade no momento? A Imasa, em 2016, né, ela tinha um índice de cobertura de esgoto, de tratamento de esgoto praticamente zero. E a cobertura girava em torno de 68%. O que aconteceu de lá para cá? Nós estamos atualizando o cadastro e fazendo algumas ampliações. Então hoje o índice de cobertura de esgoto na Imasa, ou seja, a coleta que você faz, ele gira em torno de 88%, que é um índice espetacular a nível de Brasil. Agora, o tratamento é que é o grande problema. Você tem ideia, o índice de tratamento hoje, apesar de que era quase zero quando a gente assumiu, porque nós recuperamos todas as estações de tratamento, a lagoa está acabando de ser recuperada totalmente, inclusive, hoje ele pode chegar, inclusive, a 35%. Por quê? Porque as etapas das lagoas, das estações elevatórias de Mangabinha, E5 aqui perto do Príncipe Hotel, a adutora que passa aqui a ponte da Conceição Velha, a E7 lá no bairro São Júlio da Lagoa de Decantação, isso fez com que elevasse o índice de tratamento. Também os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, todos os que foram inaugurados com 100% de tratamento. Então isso elevou. Agora nós vamos ter as obras do PAC, lá na Maria Matos, Jorge Amado, Nova Califórnia. Então essas obras estão em fase de conclusão. Isso vai permitir elevar o percentual de esgoto de tratamento, inclusive, para em torno de 38%. Isso é bom, melhorou muito, mas é ruim, porque a média da Bahia é 41%. Então nós estamos em nível de tratamento de esgoto abaixo da média da Bahia. Então hoje, se a gente levar coleta, nós estamos com um índice excelente, eu diria, a nível de... Excelente não, porque o ideal é universalizar 100%.
Mas a média de Brasil, hoje você tem uma média de Brasil com menos de 70%, Itabuna tem 88% de coleta. Tratamento de esgoto é o grande problema nosso. A média Bahia é 41%, nós estamos abaixo da média. Agora, a água é uma coisa que a gente pode dar uma notícia boa, que a água, por exemplo, nós estamos com índice, eu diria para você, 99%, para não dizer 100%, porque nós temos problema na distribuição de água, nas manobras, essa coisa toda. Para você ter uma ideia do que eu estou falando da evolução, a gente pode olhar agora, por exemplo, o bairro Nova Esperança. É um bairro pobre, um bairro lá do Lixão, onde ele vai ser concluído agora, antes do aniversário da cidade. O prefeito Fernando Gomes, inclusive, pediu essa agilização. São 3,5 km de rede de esgoto e de água. Então, um bairro que está concluído. Então, ele está avançando na cidade de forma bem firme. Doutor Rui, você que acompanha a questão da Imasa, enfim, você como morador de Itabuna, como é que você avalia essa gestão atual, fazendo um comparativo de como era a Imasa antes e agora, numa ordem cronológica? A minha visão dessa diferenciação é que o Jader conseguiu, hoje, pelos dados que ele tem, que ele apresenta na gestão, né, e na imagem da empresa, com relação à politização anterior. A Imasa era visto na cidade como uma cabide de emprego e de interesses, né, não tão límpidos assim, né, onde se acomodava ou dava um tratamento político. Hoje a gente vê que a imagem já conseguiu resgatar essa imagem, essa credibilidade. É evidente, eu converso, sempre tenho informação, procuro me atualizar com o Jader, e as informações que eu tenho, que hoje, efetivamente, há um gargalo por conta, exatamente na área de tratamento, por conta das dificuldades que tem de você fazer uma captação, né, de recursos e ampliar o serviço. Agora é evidente que a Imasa saiu das manchetes, né, como uma empresa apropriada pelos vereadores, por segmentos que fazia alocações de veículos. Hoje a Imasa, a imagem é de uma boa prestação de serviço, melhorou na qualidade, né, do atendimento na distribuição, se bem que também São Pedro ajudou um pouco, né, na captação, de modo que eu acho que a expectativa agora é saber de Jader, e eu aproveito para perguntar a ele, né, que sabe que tem um estudo feito aí pela Fundação Getúlio Vargas, identificando sua necessidade e avaliando se é possível ou não essa privatização. Como é que ficou esse estudo, Jader? Olha, os estudos eles estão andando, aí a prefeitura está acompanhando isso até mais do que eu, né? Eu faço parte lá, eles me perguntam uma série de coisas, independente até dos estudos, a minha preocupação é que a empresa precisa andar e a cidade precisa com que isso aconteça. Sempre me perguntam, a questão é privatização, é concessão, para mim não interessa muito isso não. O modelo não me interessa, o que me interessa é a gestão, eu estou falando aqui o gestor, né? Mas a questão dos estudos tem um lado, por exemplo, que o prefeito sempre coloca. Porque havia um mito da empresa justamente isso, você acabou de dizer. Muito empreguismo, pouco recurso, porque os recursos iam pelo ralo, a verdade é essa. Então hoje, com muito pouco, se faz muito. Tanto é que a gente está provando isso lá e a gente sabe o que está acontecendo. Então o que ocorre? A população tem pressa, o Rio Cachoeira tem pressa. Então a gente precisa entender isso. Então é o seguinte, se a concessão vier, a depender da maneira que venha, eu não vejo problema nisso também. Porque às vezes você tem determinadas dificuldades numa empresa pública. Por exemplo, você tratar empregados, por exemplo, às vezes você tem um corpo de empregados, e aí eu quero até ressaltar na Imasa, você tem muita gente boa, mas você tem empregados que levam a empresa muito a sério. E você tem dificuldades de colocá-lo fora do ambiente para que a empresa possa avançar. E os recursos são altos. Evidentemente que o governo está sem dinheiro. Se você tiver na iniciativa privada o dinheiro que possa vir a agregar para resolver os problemas e universalizar água e esgoto, ótimo. Mas uma coisa precisa ser dita também, que a gente tem procurado avançar. Só para você ter uma ideia, por exemplo, independente da concessão ou não, como eu disse aqui, a empresa precisa avançar. Ontem eu estive com um profissional, onde a gente está avaliando a cidade toda, fazendo todos os projetos da área de esgoto e de água. Por que isso? Porque eu preciso ter na minha mão, com iniciativa privada ou não, na hora que o governo abrir uma oportunidade ou que a iniciativa privada abrir uma oportunidade, eu tenho que ter um projeto na mão e dizer, eu quero resolver aqui, aqui e acolá.
Para você ter uma ideia, por exemplo, do lado de lá do Rio Cachoeira, nós já estamos fazendo alguns projetos aonde a gente vai ter a oportunidade, por exemplo, de captar a questão do esgoto a seco naquela região da Câmara de Vereadores, indo até lá pela ponte de São Caetano, indo naquela saída onde sai o estado. Então aquele esgoto dali, eu vou fazer todo não, mas eu vou ter um projeto total onde eu vou fazer por etapas de forma integrada e vou agregando, tá? Então esse é um ponto. A água é outra coisa. A rede de Itabuna tem 40 anos, né? Então o que ocorre? Toda vez que eu abro alguma coisa aqui, às vezes você dá pressão, abre muito buraco. Aí o que ocorre? Ela está danificada, eu tenho que trocar. O custo disso é muito alto, então eu tenho que trocando de vez. O que nós estamos projetando agora em discussão, levando inclusive aí o prefeito sempre incentiva isso também. A gente vai fazer agora, a ideia nossa é ter um projeto onde a gente pode ter 2 reservatórios de distribuição de água. Um lá naquela região de São Caetano, ali naquele alto daquele morro que vai para Buerarema ali. Aí o que ocorre? A gente sai com a adutora ali da nossa estação principal de água, coloca esse reservatório, ele pode ser um reservatório muito grande, você pode dividir em 2, depois você faz um, depois faz o outro. Com isso, eu resolvo todo um problema de distribuição de água do outro lado. Tem um outro projeto também, que a gente sai aqui por detrás, aqui passando pelo Los Pampas, onde eu posso colocar no alto outro reservatório, eu coloco. Eu consigo economizar energia e resolver o problema de água. Depois eu venho resolvendo o problema dos tubos e da distribuição. Porque que ocorre, Rui? Você sai da estação com uma adutora enorme, a cidade vai ampliando. E o que ocorreu, infelizmente, de forma não projetada, aí você sai esticando. Na hora que você vai levar água, você estoura tudo. Então nós temos que modificar isso. Nós temos que automatizar, inclusive, a distribuição de água na cidade. Mas dá para avançar. É o que você acabou de fazer. O São Pedro ajudou. Mas se a gente não fizer a nossa parte, São Pedro não ajuda também não. Por exemplo, você vê a barragem de Itamaracá. A barragem de Itamaracá está lá pronta, bonita. Eu vou fazer uma apresentação agora numa audiência pública na Câmara de Vereadores e vou apresentar o que está lá, esgoto e água. Um negócio espetacular que, se não tivesse sido feito, tinha faltado água em Itamaracá nesse verão. Então as coisas vão acontecendo e a gente vai ampliando e vai fazendo com que a cidade tenha o seu atendimento adequado. Eu vou estar fazendo um intervalo comercial aqui e nós voltamos já no próximo bloco com a Alô Cidade. Voltando aqui com a Alô Cidade. Doutor Rui, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão que você pontuou no bloco anterior, sobre essa politização da Imasa, certo? Ao longo dos anos sempre foi pontuado isso, sobre se uma cabine de emprego para cabos eleitorais, enfim. Então, como é que isso funcionava de verdade? É exatamente isso. Eu acho que isso ocorreu até a gestão de Alfredo. Alfredo já começou a fazer, Alfredo Melo, no meu entendimento, ele já introduziu algumas medidas no sentido de fazer essa desintoxicação política da empresa. Eu acho que ele avançou bem. Quando o Jada assume e ele tem essa carta branca do prefeito, a guinada na empresa é exatamente uma coisa de se elogiar, em função de fazer esse enfrentamento. Não é que ele não tenha sofrido, eu tenho informações que ele sofreu muita pressão, no sentido de indicações políticas, mas ele conseguiu mostrar ao prefeito a importância da gestão técnica, espancou essa questão de indicações políticas, de modo que a gente vê hoje a imagem de uma empresa que está resolvendo seus problemas estruturais. Agora, me parece que ainda a grande questão da Imasa é seu passivo. É sobre isso até que eu quero perguntar a Jada como é que está com o passivo da empresa, né? E se isso é um óbice a que ele possa demandar ou contratar recurso, de modo que ele possa ampliar essa rede de distribuição ou de captação da rede de esgoto. São duas coisas, a questão que a gente pôde realmente reestruturar a Imasa com essa questão sem um viés político. Aí eu tenho que agradecer ao prefeito Fernando Gomes, que aceitou a nossa sugestão e tudo e abraçou isso. Então isso, se não fosse a vontade do prefeito em fazer isso, realmente não teria acontecido. Ele teve vontade política de atuar. E o que ocorre com relação à inadimplência na Imasa? Nossa gestão não deve um centavo a ninguém. Isso aí eu posso abrir a boca com muita segurança, apesar de tudo que fizemos, nós não devemos.
e resolvemos muita coisa do passado. O comércio local pode até nos agradecer muito. Todas as dívidas com o comércio local eu paguei 100%, não devo nada. Os trabalhadores sabem disso também, era hora extra, era não sei o quê, fiz um acordo com o sindicato, está tudo zerado. E algumas oportunidades que eu tive de sanar algumas coisas, umas eu resolvi, outras não. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, FGTS, resolvi, estou lá com a minha certidão. Recentemente, com o governo do estado, tinha uma pendência, negócio de ICMS, não sei o quê, entramos na questão lá, já está resolvido. Terei a certidão. O que é que eu tenho hoje de dívida na questão da EMASA? Eu tenho tributos federais, que giram em torno de 84 milhões, mas isso pode ter um viés de aumentar um pouco mais, diminuir. Mas para você ter uma ideia, eu tenho um saldo de 8 milhões lá para fazer encontro. Porque são coisas que nós íamos pagando e isso está lá sendo atualizado, vai haver esse encontro. Tive uma oportunidade em agosto de 2017 de fazer um refis com o governo federal, onde eu teria um abatimento nessa dívida de 32 milhões e tinha que dar uma entrada de 4 milhões dividida em 4 vezes. Infelizmente, a situação da EMASA naquele momento eu não podia parcelar isso, né? E a prefeitura também, que é o nosso acionista majoritário, também estava em dificuldade. Se eu tivesse feito isso estava solucionado. Se fosse hoje, eu faria. E faria pela EMASA. Aí o que ocorre? Então essa parte eu não consegui resolver. Com relação à Coelba, tinha 19 milhões de dívida, hoje já são 17 e pouco. Por quê? Porque eu consegui parcelar isso em 15 anos com juros de 0,5%. E não devo à Coelba nada, nem dos parcelamentos e nem da nossa gestão atual, né? Esse parcelamento, inclusive, a Coelba foi muito assim, até pelo meu passado na Coelba, eles acreditaram em mim e facilitaram. Para você ter uma ideia, eles me deram 8 meses de carência para mim começar a pagar. Então isso está solucionado. Então a situação da EMASA hoje, assim, não é uma situação tranquila porque é de aperto, porque é o seguinte, à medida que eu vou podendo, eu vou avançando na cidade. É água, é esgoto, saneamento, então as coisas estão podendo fazer. Então a nossa dívida hoje, ela estancou e diminuiu muito. E não tem dívida nova. Então a situação hoje, assim, é de extremo controle. Já sobre essa questão da política ainda dentro da EMASA, você ainda sofre algum tipo de dificuldade, enfim, no que diz respeito a isso, de pressão, de grupos específicos para tentar de alguma forma utilizar de forma política a instituição? Não, absolutamente nenhuma. Inclusive uma coisa interessante, isso é questão de cultura. Você tem a cultura do bem e a cultura do mal. Então foi instalada a cultura do bem. Eu não tenho pressão de ninguém para absolutamente nada. O prefeito nos trata muito bem, com muito respeito. A Câmara de Vereadores nos trata com muito respeito. E eles compreenderam. Eu não posso colocar ninguém na EMASA ou um recurso botão cá por botar. Eu tenho que prestar conta à população. E meu cuidado é com a população. Então a forma de eu ajudar o governo, eu sempre digo ao pessoal, nós precisamos ajudar as políticas de governo. E quando eu falo em política de governo, eu estou falando naquela política onde a população, onde todo mundo ganha. E para ganhar, você tem que enxugar e fazer o essencial. Então não tem como a política. Eu acho que a cultura está tão enraizada que vai ser difícil hoje atualizar de forma política na empresa. Doutor Rui? Me diga uma coisa, Jada, essa ideia, quer dizer, você fez um julgamento. A grande questão agora, né, o grande nó, é como avançar exatamente no equacionamento, que é a expansão, substituição de rede, né, distribuição. Isso eu queria saber de você, isso remonta a quanto, assim, a estimativa? E se isso, por exemplo, é possível você resolver a EMASA no campo público ou no campo privado? Qual a sua opinião? Porque, olha bem, agora você está dizendo que o prefeito está lhe dando toda a autonomia e a EMASA está sendo gerada de forma independente, sem pressão política. Mas isso pode mudar o prefeito mais na frente e ela voltar a sofrer os mesmos efeitos do passado. A pergunta é da sua posição como gestor. Quais a quantidade de recursos necessários a essa expansão e sua opinião, se ela deveria ser pública ou privada? Repare bem, essa questão do quantitativo, isso ficou claro. Inclusive, o estudo da Fundação Getúlio Vargas, no meu modo de ver, ele foi bem coerente, porque o Plano Municipal de Saneamento de Itabuna, ele falava num volume de 550 milhões ao longo de 25 anos. Tá? Então, o que ocorre? Esses 550 milhões, inclusive, quando o dólar era 2,18. Se você considerar o dólar hoje, vamos considerar 4, então vamos botar 800 milhões, é muito dinheiro. Mas a Fundação Getúlio Vargas, foi muito interessante o estudo dela, porque lá atrás,
particularmente juntamente com a equipe da EMASA, a gente chegou à conclusão que poderia ser o valor menor. E a Fundação Getúlio Vargas apontou em torno de 350 milhões, que eu creio que faz sim com esse valor. O problema é que o prazo para você utilizar esse dinheiro, ele é muito curto. Daí a preocupação do prefeito, porque é o seguinte, ele sempre fala, o Rio Cachoeira não pode esperar, a água na cidade, a distribuição não pode esperar, isso é verdade. Mas o que ocorre? Eu sempre digo para você o seguinte, aí eu vou te dar opinião, não vou fugir da questão. Eu entendo que o modelo de gestão é que prevalece sobre as coisas, seja ele qual for, na iniciativa privada ou não. Então, nós estamos falando de 350 milhões. A iniciativa privada pode chegar aqui amanhã, talvez, e colocar, sei lá, 50% desses recursos, vamos botar aí 150 milhões em 2 anos. Então, você agiliza, você antecipa o problema. E olha que no Brasil todo é isso aí que a gente está falando. O cronograma é mais ou menos esse. Mas o que é que eu quero te dizer? Se você olha hoje o balanço da EMASA e olha a situação da EMASA, e se eu tenho, por exemplo, o problema de tributos resolvidos, né? Eu tenho a minha situação de Coelba que já foi resolvido. E eu resolvo um problema que tem sério na cidade, que ainda é fraude no consumo de água, tá? Porque eu tenho uma projeção. Eu comecei a EMASA, o faturamento da EMASA era 38 milhões, hoje já são 57. Ele avançou. Por quê? Dobrou. Nós buscamos recuperar a questão das perdas e com isso a gente vai construindo e vai fazendo. Então o que é que ocorre? Se eu resolvo esse problema da dívida, tá certo? E apresento um plano de negócios nos órgãos financiadores, tá certo? Eu vou captar esse dinheiro. Porque eles vão acreditar na organização, eles vão ver, esse cara tem um plano de negócio aqui na organização, a empresa tem um faturamento X, ela gasta X, reduz, ela tem governança corporativa que é importante, que a EMASA não tinha nenhuma, hoje tem, você tem regulamento de tudo, você está certo, você tem indicadores, você sabe onde vai chegar. Eu sei o que vai acontecer na EMASA em dezembro de 2019, porque tem planejamento, tá? Então essas coisas a gente vai levando e consegue resolver. Eu vou estar fazendo intervalo comercial e nós voltamos já no próximo bloco. Voltamos aqui com a Velocidade. Eu quero falar, Jader, sobre uma questão que acontece muito na cidade, que são as reclamações, certo? Eu acompanho bastante isso, enfim, as pessoas reclamando muito na questão de falta de água, alguns bairros que ficam dias em dias sem abastecimento, enfim, então é algo que vem acontecendo não de forma esporádica, mas é uma reclamação constante e diária mesmo. Então, o que é que você pode estar falando para as pessoas que estão ouvindo sobre esse problema e quais são as medidas que a EMASA está planejando para que sejam resolvidas? Ok, a questão da água na cidade, em pontos esporádicos, realmente tem. Nós temos um mapeamento da cidade toda e sabemos onde falta ou não água. As partes altas, realmente, elas sofrem muito, porque as pessoas chegam para a gente e falam assim, olha, eu queria extensão de água para tal local. Quando você fala na extensão de água de uma rua, na periferia, numa parte alta, você não pode pensar só aquela rua. Você tem que pensar o sistema de distribuição de água como um todo. Desde a saída da ETA principal até lá. Então, fala assim, ó, é puxar um caninho aqui, não é puxar um caninho. Porque você puxa um aqui, puxa uma outra, aí daí a pouco é igual o seu coração, você vai puxando o V, daqui a pouco ele não vai irrigar nada, né? Então o que é que ocorre? Isso tem sido feito, isso é um fato. E eu falei no início aqui, nós precisamos reaver a redistribuição de água na cidade. Eu falei aqui de 2 reservatórios que vai amenizar extremamente isso aí que vamos colocar. Outra coisa que o pessoal, eu vou aproveitar a oportunidade, que o pessoal reclama muito e tem razão, é aquela questão de buracos na rua. Ah, abriu o buraco, não sei o quê. Tem estourado muita coisa e abre mesmo. E o que é que aconteceu? Quem era responsável por traspar os buracos na cidade era a prefeitura municipal, porque é quem tem o asfalto. E o que é que ocorre? Agora, não sou eu só o culpado de buraco, não, porque é o seguinte, parte de drenagem não é responsabilidade da EMASA, é responsabilidade da prefeitura. Mas o que é que ocorre? Eu quero me tornar cada vez mais menos dependente de quem quer que seja e quero resolver os problemas dentro da organização. E assim nós estamos fazendo. Dentro dos próximos 60 dias, nós estaremos aí com equipes e com asfalto frio na cidade, onde nós vamos abrir os nossos buracos e vamos fechar de forma imediata. Às vezes você não consegue fechar no mesmo momento. Mas essas questões dos buracos e a falta de água, eles existem sim e foram amenizados. Tanto foram que a população já percebeu que é o seguinte, apesar do verão causticante aí, não faltou água. Mas não faltou por acaso não. O Rui disse no início lá, São Pedro ajudou. Mas se eu não fizer a parte do lado de cá, o São Pedro me abandona. Então as coisas estão avançando. Ainda assim,
não existe nenhuma medida para estar fazendo o amparo dessas localidades, dessas famílias que, quer dizer, a gente está falando de 1 semana, 10 dias sem água, e é algo que realmente a gente sabe que é muito prejudicial. Não existe nenhuma alternativa para estar amparando enquanto não tem uma questão realmente para estar resolvendo de forma definitiva? Então, eu vou te falar uma coisa aqui com muita propriedade, e às vezes são coisas pontuais. Por que pontuais? Eu vou te dar um exemplo aqui do Dr. Rui. Dr. Rui, um dia eu cheguei na porta da casa dele e me disse que estava faltando água. Eu falei, não tá não, doutor, porque caiu na minha aqui, você é meu vizinho, como é que não caiu na sua? Chegou lá, o equipamento que jogava água para cima não estava funcionando. A água estava lá, eles sabem do que eu estou falando. E vários casos na cidade é isso. Então você chega em determinadas situações, para estar faltando água 10, 15 dias. Em casos ocorre às vezes falta sim, mas não com intervalo tão grande. E aí você chega, por exemplo, o hidrômetro às vezes está entupidinho de um grãozinho de areia que entra lá, a água deixa de cair, aí está caindo na casa do vizinho, não está do cidadão. Agora, tem pontos da cidade sim, que é problema de distribuição de água que a gente tem que resolver e falta água. Agora, não falta com essa intensidade, eu lhe digo com muita segurança. Se é uma coisa que está funcionando na EMASA hoje, 0800, e melhor do que o 0800 funciona hoje o WhatsApp. O que me ligam, e isso é muito bom, e todos os empregados no posto-chave da EMASA hoje, eles estão com o WhatsApp, porque isso deu uma agilidade enorme. Agora, eu não posso conseguir também resolver um problema de 40 anos em 2 anos. Os problemas existem, agora é importante que a população veja que a gente está avançando e que a gente está dando atenção, e isso a gente está fazendo. Existe alguma previsão para que esses problemas eles sejam resolvidos? Existe um planejamento estratégico com metas e com alguns prazos determinados? Existe, por exemplo, esse projeto que eu te falei aqui de questão de água, ele vai ser feito aqui no próximo tempo, mas esses são projetos que não levam menos de 1 ano. E outra coisa que eu vou lhe colocar aqui é o seguinte, os grandes consumidores de água de Itabuna precisam pagar água. E eu vou te dar um exemplo claro aqui, os hospitais não pagam água, deviam pagar. Está na justiça, eu boto de 6 em 6 meses o custo de ser água. O que ocorre com isso? População lá com falta de esgoto e falta de água. E o custo dos hospitais ao não pagar água é muito alto, e a administração do hospital devia ver isso com muita seriedade, porque está prejudicando a cidade. Sobre essa... Só rapidamente. Esse é já o lado, né, que você colocou bem. Eu queria uma outra questão, até porque o nosso tempo é muito limitado agora, com relação a uma das questões muito em voga na EMASA, era a questão de greve, servidores, sindicato, né? Eu queria que você fizesse um relato, como é que está essa... Você disse que, por exemplo, tinha 400 funcionários, hoje funciona com menos de 300, né? As greves acabaram, o que é que foi feito? Rui, seriedade. O sindicato respeita quem respeita eles. Eu respeito o sindicato me respeita. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro aqui. Teve um sindicalista há pouco tempo na empresa que cometeu um problema lá, certo? E errou. O sindicato veio e conversou comigo. E o sindicato é o seguinte, quando você mostra a verdade também para ele, o sindicato não dá apoio à coisa errada, não. Por exemplo, semana passada ele botou 3 empregados na EMASA para fora, sem problema nenhum. Por quê? Os processos administrativos são bem feitos, são feitos dentro da lei e não dá problema nenhum. Outra coisa, o acordo nosso coletivo foi o primeiro do setor de água a ser fechado no Brasil. Já fechamos, não tem problema. Porque é muita transparência, muita seriedade e o sindicato tem convicção de que a empresa está dando certo. Melhorou o salário? Vantagem? Não é que melhorou. Por exemplo, nós melhoramos. Plano de saúde nós não conseguimos implantar ainda na EMASA. O plano de carga e salário nós estamos avaliando isso aí juntamente com o sindicato. Ele vê os avanços. Uma coisa que eu quero colocar claro aqui é a questão de salário, por exemplo. Os salários da EMASA, por exemplo, ele está dentro do mercado e está até um pouco abaixo do que a Fundação Getúlio Vargas prevê aí. Então é o seguinte, recebe em dia, tem um bom ticket de refeição, não atrasa férias, não atrasa nada, a demanda do passado pagamos tudo, então eu creio que eu estou feliz, o sindicato também. Doutor, quero agradecer, certo, a participação do senhor Jader aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos, né, que foi prestados aí à população. Eu vou estar fazendo agora o intervalo e nós voltamos no próximo bloco. Queria que você finalizasse sua participação, mandando aí um recado para as pessoas que estão acompanhando aqui o programa, tentando acalmar e falar, né, como forma de se despedir também, sobre o compromisso da EMASA aqui com a cidade. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de sempre esse contato próximo aí com a população e dizer que lá na EMASA nós temos um plano de negócios.
Em dezembro do ano passado, nós apresentamos, de acordo com receita e despesa da empresa, o que pode ser feito, né, e os avanços que terão. Nós fizemos um plano de negócio, ou seja, já o ano passado aprovado pelo Conselho de Administração a forma que íamos atuar esse ano. Não é ainda o que a população precisa e merece, mas é o avanço que a gente tem tido e que está acreditando. Às vezes eu me surpreendo com o que eu consegui na EMASA, questão cultural dos empregados, treinamento que a gente tem dado muito para atender melhor a população, os avanços que tem tido, muitos quilômetros de redes de água construída, muitos quilômetros de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto que estava totalmente abandonada ali no São Pedro, quem for lá ver, né, uma obra gigantesca, que às vezes a gente não faz tanta divulgação, mas que está funcionando lá agora, espetacular, né, com os recursos e coisa. E a distribuição de água é algo que nos preocupa. Eu acho que esses 2 reservatórios vão amenizar, mas eu fico tranquilo também assim, que amenizamos um pouco o problema da cidade nesse verão causticante. Eu tenho certeza que o verão do ano que vem vai ser muito melhor. E os recursos serão aplicados de forma bem positiva. Muito obrigada e até o próximo bloco.